A ilha de Lampedusa faz parte de um arquipélago composto por 3 ilhas conhecidas como as Ilhas Pelágias, situadas no Mar da África, no meio do Mediterrâneo, entre a costa da Tunísia e da Sicília, e fazem parte da Itália. Lampedusa é a maior delas, com 20,2 km² de extensão e 6.300 habitantes. No verão, voos diretos da costa italiana fazem o trajeto até a ilha, partindo de diversas cidades grandes, além do serviço de barca partindo da Sicília. Lampedusa é valorizada por seus visitantes devido às praias de areia branca fina, banhadas pelo mar turquesa, além do excelente ambiente para mergulho que ela oferece. Entretanto, a ilha de Lampedusa não passou a ser conhecida pela comunidade internacional por suas belíssimas paisagens naturais, mas sim como a porta da Europa. Afinal, a ilhota encontra-se entre África e Europa, tornando-se uma das rotas mais procuradas pelos imigrantes. O Papa Francisco, representante do Vaticano, uma instituição transnacional, ou seja, com influência internacional, assumiu seu posto em 13 de março de 2013. Ainda no ano de 2013, havia um intenso fluxo de imigrantes em direção à Europa e sua porta. Porém, esse fato não recebia uma grande atenção midiática e, por consequência, da população. Em resposta a isso, o Papa Francisco fez sua primeira viagem até a ilha de Lampedusa, um dos pontos chaves dessa crise. Lá, fez um discurso criticando a falta de empatia e atenção da população internacional quanto aos imigrantes da ilha. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. Mas afinal, o que seria essa globalização da indiferença? Eu acho que ele se refere a essa perda da preocupação pela vida dos outros, não? Como o individualismo cresceu tanto no mundo, consequência do capitalismo, estamos muito acostumados ao sofrimento dos outros e não mexe com nós. Então, isso é a globalização da indiferença. O crescimento da sociedade de bem-estar que faz pensar só em nosso bem-estar e ficar de lado com a responsabilidade pelos outros, não? Nesse mundo onde as pessoas, teoricamente, estão se aproximando mais uns dos outros, né, em função do processo de globalização, estaria aumentando a indiferença em relação ao sofrimento alheio. Globalização da indiferença certamente talvez tenha a ver com esse acúmulo de informações da mídia mostrando diversas catástrofes o tempo todo e não há como você, com todas elas, se sensibilizar da mesma forma. Então, eu acho que talvez seja aquilo que está acontecendo. E não acho que as pessoas sejam atualmente mais indiferentes do que elas eram no passado, né? Simplesmente no passado elas não tinham tantas informações. Então, talvez a gente possa pensar que a indiferença e a sua globalização que foi carregada pela mesma condição da visão de homem, de visão do sujeito, que é carregada pela economia capitalista e pela globalização das próprias tecnologias de comunicação, nós possamos pensar então que esse medo, que é o medo do diferente, tem na indiferença uma das suas estratégias, mas que ele não está longe, não está
não é tão estranho a própria situação do que hoje nós vivemos em termos de polarização de situações, da intolerância à diferença e ao outro. Apesar de não haver um consenso de onde ela vem, é inegável o fato de que ela existe. Porém, apesar dela existir, muitas vezes a consideramos como normal, parte do nosso dia. O Papa Francisco tentou então, com seu discurso e sua influência internacional, trazer atenção a esse termo e mostrar que essa globalização da indiferença é, na verdade, um acontecimento que merece a atenção global. Mas até que ponto chega a influência dele na esfera política? Ele está fazendo o papel dele. O Papa Francisco é a pessoa, ele não é político. E ele está agindo a partir realmente da ética, da moral, daquilo que são os valores cristãos, né, que é o valor do amor ao próximo, e ele, como um religioso, ele tem que agir a partir disso. O problema é exigir que um político, ele paute as suas decisões políticas a partir desses critérios que eles podem valer no dia a dia, nas relações humanas, etc. e tal. Só que uma política, e principalmente política externa de um país, sem dúvida alguma, ela tem que ser pautada por questões morais. Mas, infelizmente, no dia a dia, né, na vida real, essas questões morais elas vão sofrer um limite em função dos efeitos que isso pode causar. Európa már most invázió alatt áll. Ha hagyjuk, a következő 1-2 évtizedben 10 és 10 milliók indulnak meg Európába, Afrikából és a Közel-Keletről. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk fel soha. Tem criado essa sensação como que é impossível, são tantos e tanta quantidade que é impossível receber eles. Sobretudo isso está provocado e fabricado pela sociedade europeia ou do norte em geral. Faz sentir que seria impossível uma acolhida assim. Eu vou te dizer alguns números para darmos conta que não é assim. Primeiro que destes 65 milhões que falávamos, quase 80% deles ficam no seu mesmo país ou em países do lado, vizinhos. Então estão todos no sul. O sea, vão no país do lado. Por exemplo, os sirianos vão ao Líbano. Os que vão para o norte são somente 17% dos refugiados, que é um número bem menor para um continente como a Europa, que tem 700 milhões de habitantes. E que tem também uma grande porcentagem da riqueza mundial. Então, políticas para acolher eles são possíveis. Os países que têm mais refugiados no mundo são Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda, onde que ficam todos estes países? E Etiópia. O único país europeu entre os 10 primeiros é a Alemanha, em 8º lugar. Quer dizer que, e a Alemanha, vocês sabem que é o país com melhor situação econômica de Europa. Quer dizer que a presença de refugiados ali é positiva. Não é uma coisa que fez ir para trás a Alemanha, não. É uma coisa que fez desenvolver bem a Alemanha. Então, a presença de refugiados nos países é uma coisa socialmente, economicamente positiva. E não é negativa como se quer fazer ver. Assim, o Papa Francisco, em seu discurso, fala que devemos ter coragem para acolher os que buscam uma vida melhor. Porém, esta não é uma ação que possa ser concretizada por suas palavras. Ela depende das políticas de líderes europeus e do povo que os elege. Povo esse que teme por sua segurança, emprego, entre outras coisas, que acaba os tornando relutantes a receber quem busca ajuda. A própria líder alemã fez um apelo à comunidade europeia de que eles deveriam acolher mais refugiados, pois de nada adiantava apenas um país recolher a todos.
Assim, quando os refugiados chegam na Europa, eles tornam-se vítimas de um grande preconceito e xenofobia, que recebe apoio do povo, como é possível perceber nas eleições recentes da Europa. Essa xenofobia predominante pode ser visto como uma consequência da globalização da indiferença, visto que há apenas manifestações de ódio e nem tantas de apoio, porque a população em geral fica indiferente. A globalização tem então seus pontos positivos, porém também seus negativos, diferente do que se pensava nos anos 90, onde achava-se que a humanidade caminharia junta. Hoje em dia, porém, sabemos que diminuir o número de guerras interestatais, mas dezenas de guerras civis localizadas eclodiram. Sabemos também que ela causa uma grande marginalização dos países que não se encontram no centro, aumentando as diferenças entre os países. É possível perceber essa diferença quando há um tentado na África e um na Europa, onde o europeu fica dias na mídia e o africano muitas vezes não é nem citado. Portanto, para que possa existir uma mudança de verdade na agenda política dos países, não basta apenas que o Papa faça um discurso, é necessário que haja apoio populacional. Outros grandes líderes só fizeram mudança com apoio da população. Sem apoio, não há mudança. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.